quarto ano? Tudo jóia? Prontos para mais uma aula de matemática? Então, vamos lá. Para hoje, nossa conversa vai ser sobre sistema monetário. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o nosso dinheiro. E você vai precisar aí do seu material básico de dia a dia, do seu material para anotação, caderno ou folhas, lápis, borracha e apontador. Organizando já então o seu material, organizando-se aí no seu espaço, coloque a data de hoje, sistema monetário, e já vamos começar. Prontinhos lá? Então vamos começar relembrando. Na aula passada, vocês retomaram então a historinha do Fefoldo, do Tantã e do Cisquecildo. E a partir das aventuras aí dos três personagens, trabalharam com a ideia, com o conceito de frações. Observem ali na comparação das frações, não é? Então vocês tinham no primeiro momento o inteiro separado em duas partes, sendo que uma delas corresponde a 1/2. Na faixa de baixo, representando novamente o inteiro, dessa vez separado em 4 partes. Cada uma dessas partes corresponde a 1/4. E comparando esses dois pedaços, o 1/2 com o 1/4, viram que 1/2 representava a maior fração do todo. E assim fizeram também em outras situações. Ali na tela, comparando 1/4 ou 1/8 do inteiro, viram que a parte correspondente a 1/4 é maior do que a correspondente a 1/8. Da mesma forma, ao comparar 1/2 com 1/8, perceberam que a parte de 1/2 correspondente a 1/2 é maior que a de 1/8. Joia, né? Frações faz parte de um conjunto de ideias muito importantes aí na matemática e nós vamos estudá-las ao longo de várias aulas. Agora, hoje, claro, nós vamos intercalando as ideias para falar sobre o sistema monetário, mais um personagem dos problemas boborildos. Hoje é a Darusca. Vamos conhecer? Darusca, a sobrinha fofa de Rufus, queria comprar um cricolengo azul que custava 61 ninicas. Como ela só tinha uma nota de 10, fez um plano para conseguir o que faltava. Iria vender copinhos de limonada em frente à sua toca. Começou comprando limões por 4 ninicas, açúcar por 3 e copos por 2. Depois fez a limonada, arrumou uma mesinha e um banco e passou o dia vendendo sucos por 3 ninicas o copo. Darusca conseguiu vender 20 copinhos de suco. Será que no final do dia ela tinha dinheiro para comprar o que queria? E como você imagina que era esse cricolengo? Olha, a Darusca é uma empreendedora. Ela vai atrás aí do que ela quer, né? Então ela queria muito comprar esse cricolengo, que vai ficar na nossa imaginação aí o que vem a ser um cricolengo, não é? Mas era o que ela queria e ela foi atrás para conseguir o valor necessário em ninicas.
Aqui conhecemos, trabalhamos aí no dia a dia com a moeda do real, né? Temos as quantias necessárias aí para comprar o que precisamos, são dadas em reais. Lá no mundo boborildo, essas quantias são dadas em ninicas. Então vamos relembrar a história? Vamos ver se você estava bem atento para a gente pontuar aí cada situação em que a Daruska se meteu aí na história. Por que é que ela precisava de dinheiro? Observem lá na tela. Você lembra? Ah, claro, né? Porque queria comprar um cricolengo. Não sabemos bem o que é um cricolengo, mas sabemos que ela queria comprar isso. Qual era o nome da moeda que a Daruska tinha? Sim, ninicas. Quantas ninicas Daruska tinha? Vimos na história que ela tinha uma nota de 10 ninicas. Ela tinha ao todo 10 ninicas. E qual era o preço do cricolengo azul que a Daruska queria comprar? 61 ninicas. Puxa, uma diferença grande, né? Ela só tinha 10 ninicas e precisava juntar ao todo 61. Vamos acompanhar então para descobrir se afinal, ao fim do dia, o dinheiro que ela conseguiu era ou não suficiente para comprar o cricolengo azul. Vamos pensar juntos? Bem, para vender a sua limonada, primeiro, antes de começar a arrecadar ninicas, ela teve que gastar, ou melhor, investir as poucas ninicas que tinha. Ela tinha 10, né? Olha só o que ela fez com essas 10 ninicas. Comprou limão por 4 ninicas. Afinal, para fazer limonadas, precisava de limão. Comprou açúcar por 3 ninicas. E comprou também os copos que usaria para servir os clientes por 2 ninicas. Ao todo, quanto será que a Daruska gastou aí nessa compra inicial? 4 ninicas, mais 3, mais 2, ao todo 9 ninicas. Joia? Bem, ela conseguiu vender 20 copos de suco ao preço de 3 ninicas cada copo. Quantas ninicas será que ela recebeu? Vamos observar. Bem, um copo de limonada, 3 ninicas. Mais um copo, mais 3 ninicas, já são 6. Mais um copo, mais um. Para cada copo de limonada vendido, o valor arrecadado, 3 ninicas. E assim, ela arrecadou o correspondente aos 20 copos de limonada que ela vendeu. Quantas ninicas será que ela conseguiu arrecadar ao todo? Bem, podíamos adicionar aqui as quantidades de ninicas, né? 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Nossa, mas são muitos copos para a gente ir adicionando um a um, não é? Chegaríamos com cuidado e um pouco mais devagar no resultado correto. Então, utilizando a estratégia da multiplicação, vamos calcular 20 vezes 3 ninicas, pegando aqui na ordem das unidades, não é? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 2 dezenas ali, 6. Então, ao todo, puxa, Daruska conseguiu bastante dinheiro, hein? Ela recebeu 60 ninicas ao todo. Vamos lá? Ao final, então, com quanto dinheiro a Daruska ficou? Será que ela ficou com essas 60 ninicas? Será que ficou com mais ou menos? Observem aqui. A Daruska inicialmente tinha 10 ninicas, foi o que a história nos contou. E daí ela gastou 9 dessas 10 ninicas para investir nos produtos, para comprar os ingredientes aí e copos, né, tudo que ela precisava para fazer a venda das limonadas. Portanto, ainda lhe restou uma ninica.
depois, fazendo a venda, ela juntou a essa uma ninica que tinha as outras 10, 20, 30, 40, 50, 60 ninicas que recebeu. Ao final, a Darusca ficou ali com 61 ninicas. Olha só, valeu a pena, hein? Todo o esforço que ela teve para ir atrás do que ela queria. Agora, ela vai gastar todo esse dinheiro no cricolengo. Será que vale a pena? Vamos ver, né? Aí, ela que vai saber. E quanto será que a Darusca lucrou com a venda dos copos de limonada? Puxa vida, observem esse termo novo aí, lucrou. Qual foi o lucro dela? Percebam que não é só o valor que ela arrecadou, porque antes de arrecadar as ninicas todas ali, ela precisou gastar algumas, não é? Para comprar o que ela precisava. Então, para descobrirmos o lucro, teremos que descontar do total que ela ganhou, o quanto ela investiu. Observem ali. Ela recebeu 60 ninicas pela venda das limonadas. Ao final, ela acabou com 61, né? Mas essa uma ninica, ela já tinha, antes de começar a brincadeira aí com as limonadas. Então, ela recebeu 60 ninicas, mas já lá no início, ela havia gastado 9 ninicas. Vamos calcular qual foi o lucro? Para descobrirmos qual foi o lucro da Darusca, nós vamos subtrair aqui das 60 ninicas que ela arrecadou, as 9 que ela gastou lá no início, certo? Organizando aqui a nossa subtração, temos aqui os algarismos aqui da ordem das unidades, da ordem das dezenas e, ordem a ordem, vamos subtraindo. Bem, de 0 unidades, não é possível tirar 9 delas. Então, é preciso que nós reorganizemos aí os agrupamentos, os grupos de 10. Aqui, percebam, nós tínhamos 6 grupos de 10, 6 dezenas. Bem, vamos desmontar um deles e então ficaremos apenas com 5. Esse grupo que foi desmontado corresponde a 10, uma dezena, né? 10 unidades. Então, agora não tenho mais 0 unidades soltas, eu tenho 10. E então é possível fazer 10 menos 9. Uma unidade. Em relação às dezenas, das 5 aqui que me restaram, não preciso tirar nenhuma, permaneço com todas elas. Portanto, 60 menos 9 corresponde a 51. 51 ninicas, aqui no caso do problema da Darusca. Esse foi o lucro dela em ninicas, 51 ninicas. Joia? Você sabia? Interessante a gente ver, né? Ninicas, ficamos um pouco surpresos, mas na verdade o dinheiro recebe nomes diferentes aí pelo mundo. Vamos conhecer alguns? Temos aqui, ó, algumas imagens para você, por curiosidade, né, conhecer, desta moeda que chama-se peso uruguaio. Temos o iene, é uma moeda do Japão. A lira egípcia. O peso argentino. O dólar norte-americano. E aqui a imagem do euro. Isso são alguns exemplos apenas. Existem muitas outras moedas aí em circulação pelo mundo, né? Muito além do nosso conhecido real. E mesmo dentro do Brasil, nós também temos dinheiros com nomes diferentes, você sabia? Porém, em épocas diferentes, né? Nem sempre o dinheiro, a moeda corrente no país foi o real. Já tivemos outras moedas. Observem ali. Trazemos uma ideia aqui da época também em que elas estavam atuantes aí no Brasil. Da época da colonização do Brasil até 1942, a moeda era réis.
Na sequência, até 1967, foi usado o cruzeiro. Olha lá, já modificam-se cédulas e moedas para a utilização do cruzeiro. Na sequência, até o ano de 1970, o cruzeiro novo. De 1970 até o ano de 1986, volta-se a se chamar cruzeiro, mas com outras cédulas e moedas. Por 3 anos, até 1989, agora foi utilizado o cruzado. E até 1993, volta a ser o cruzeiro. De 1993 a 1994, um período mais curtinho de tempo, foi usado o cruzeiro real. Por fim, de 1994 até os dias atuais, nós temos a nossa moeda real. Chamamos o real, não é? E percebam que nessa moeda, a medida padrão aqui das quantidades monetárias é o R$1. Joia? Bem, nós temos aqui o sistema monetário atual com os diferentes modelos de cédulas e moedas que encontramos no dia a dia aí, nas nossas compras, na nossa casa. Agora, percebam uma curiosidade, a moeda de 1 centavo, ela não é mais fabricada já há algum tempo. Então, está cada vez mais difícil encontrá-la aí no dia a dia. Porém, ainda faz parte do nosso sistema monetário. É uma das moedas aqui do nosso sistema monetário. Dentre as cédulas, temos cédulas de R$2, de 5, R$10, R$20, 50, R$100 e a que foi lançada, né, há menos tempo, aí, a mais jovenzinha, é a cédula de R$200. Dentre as moedas, 1 centavo, 5, 10, 25 centavos, 50 centavos e, por fim, R$1. R$1, essa moeda de R$1, a gente consegue fazer comparações ali, composições diferentes, não é? Com as outras moedas. Percebam que nas cédulas são representadas ali quantidades, valores maiores que o R$1. Aqui temos R$2. Aqui, uma única cédula representando R$200, como se fossem 200 daquelas moedas de R$1, não é? Agora, para as demais moedas, nós temos uma representação aí de quantidades menores do que o real. Quantidades menores do que R$1, podemos até chamar de frações do real. Observem lá. Ao compararmos a moeda de R$1 com a de 50 centavos, percebemos que seriam necessárias 2 moedas de 50 centavos para compor o real. Comparando com as moedas de 25 centavos, vejam, 25 centavos mais 25 centavos, 2 moedas de 25 centavos formam 50 centavos. Então, mais 2 moedas de 25 centavos, outros 50 centavos. Ao todo, precisamos de 4 moedas de 25 centavos para compor o real. Em relação às moedas de 10 centavos, vamos contando juntos aqui. 10 centavos, 20 centavos, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 centavos e, por fim, R$1. Então, são necessárias, ao todo, 10 moedas de 10 centavos para compor R$1. Bacana, né? Cada uma delas é a 10ª parte do real. Nós vamos conversar mais um pouco sobre isso em próximas aulas, aí, quando trabalharmos com números decimais.
por fim, as moedas de 5 centavos. Bem, se eram necessárias 10 moedas de 10 centavos para compor R$1, quantas moedas de 5 centavos será que serão necessárias? Percebam que a moeda de 5 centavos vale a metade, não é? Da moeda de 10 centavos. Então, nós precisamos aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Com mais 5, já são 10. Com mais 5, já são 15 moedas. E com outras 5, 20. Precisamos de 20 moedas de 5 centavos para compor o real. Cada moeda representa uma de 20 partes. Certo? Então, vamos resolver alguns problemas envolvendo as cédulas e moedas do nosso sistema monetário? Olha lá. Se o preço de cada copo de limonada fosse R$3, de que forma um cliente poderia pagar por um copo em dinheiro sem sobrar troco? Percebam que na história o preço era dado em ninicas. O problema já está puxando para os reais. Se custasse R$3 cada copo, pagando em dinheiro, de que modo esses R$3 poderiam ser formados, né, pelas cédulas e moedas que aqui estão sem sobrar troco? Vamos lá? Um tempinho para vocês. Então, vamos conferir? Olhem lá na tela. Bem, se precisamos compor o total de R$3, de modo que não sobre troco, certamente não vamos utilizar as cédulas maiores que 3. 5, a de 10, de 20, de 50, de 100 e de R$200 não serão utilizadas nessa resposta. Sobraram ainda a cédula de R$2 e as moedas. De que forma compor R$3 com essas opções? Olha só. Colocamos aqui a cédula de 2 com a moeda de 1 totalizam R$3. É claro, se tivéssemos uma maior quantidade de moedas de 50 centavos, de 25 centavos e das demais, poderíamos compor de diferentes maneiras aí esse valor. Porém, neste problema, o que tínhamos era apenas o que aparece aqui na tela. Portanto, cédula de 2 e moeda de 1 juntas totalizam os R$3. Agora, e se o preço de cada copo de limonada fosse R$3, de que forma o cliente poderia pagar por um copo em dinheiro sem sobrar troco? Mesma situação do problema anterior, mas agora temos opções diferenciadas aqui. Observem o primeiro conjunto de cédulas e moedas, formado aqui pela cédula de 2 e moedas de 50, 25 e 5 centavos. Será que esse conjunto aqui de cédulas e moedas forma exatamente R$3? Ou será que é esse aqui, ó, com duas moedas de R$1, uma de 50 centavos e duas de 25? Ou quem sabe esse outro conjunto, R$2, duas moedas de 25 centavos e uma de 5? Ou a última opção, formada por 5 moedas de 50 centavos. Apenas uma dessas opções é que vai estar compondo exatamente R$3, porque o problema
sugere ali que não vai ter troco. Joia? Observem com bastante atenção e dê a sua resposta. Vamos lá? Conseguiu identificar qual daquelas alternativas ali apresenta uma composição de exatamente R$3? Vamos conferir? Olha só, na primeira alternativa, além da cédula de R$2, temos essas 3 moedas. Vamos ver qual o valor que elas estão compondo? 50 centavos mais 25 centavos dá o total de 75 centavos. Com mais 5 centavos, 80 centavos. R$2,80. Não é essa a alternativa. Vamos ver a seguinte? Essa daqui. Temos a cédula de R$2 e 25 mais 25 centavos, 50 centavos. Mais 5 centavos, 55 centavos. R$2,55. Também não é essa a alternativa. Vamos à próxima? R$2 em moeda, mais, vamos ver a parte dos centavos. 50 centavos mais 25 centavos, 75 centavos. Mais 25 centavos, R$1. Lembram-se que vimos a relação, olha lá, ó, que a cada 2 moedas de 25 centavos corresponde o valor de uma moeda de 50 centavos? Então, é como se tivéssemos aqui 50 centavos, mais 50 centavos, R$1. Mais esses R$2, R$3. É essa, olha lá, conseguimos a composição exatamente de R$3. Mas vamos ver ainda a última alternativa. Então, nós temos ali 5 moedas de 50 centavos. Sabemos que a cada 2 moedas de 50 centavos forma-se R$1. Então, vamos ver aqui, 2 moedas de 50 centavos, R$1. Outras 2 moedas de 50 centavos, mais R$1, já são 2. E ainda restou uma moeda, então, total de R$2,50. A alternativa correta, portanto, vejam lá, é essa daqui, a única em que a composição dos valores deu o total de R$3. Legal? Vamos à próxima situação. Nhô e Pocó compraram um copo de limonada cada um. Se o valor da conta fosse de R$6 e eles pagassem com uma cédula de R$50, quanto Darusca teria que devolver de troco? Puxa, deixaram a Darusca aí com um cálculo para resolver, não é? A conta dos dois da limonada deu R$6. Estamos supondo, não é? Se fosse em reais. E pagando com uma cédula de 50, qual seria o troco? Vamos verificar? Bom, desse total de R$50, temos que descontar os 6, o valor da conta deles, e descobrir quanto vai restar. Vamos calcular juntos? Então, olhem lá. Os R$50 que eles utilizaram para pagar, menos os R$6 que foi o total da conta da limonada.
Novamente, identificamos ordem das unidades, ordem das dezenas. E vamos subtrair. De 0 unidades, não é possível tirar 6 unidades. Portanto, vamos reagrupar aqui. Não deixaremos mais 5 grupos de 10, apenas 4. Esse outro grupo, desmontamos. Aqui vamos considerar todos como dezenas, como unidades, desculpe. Ficarão aqui 10 unidades. Menos 6 unidades, das 10 tirando 6, restarão quantas? Isso aí, apenas 4 unidades soltas. Em relação às dezenas, os grupos de 10, ficamos com 4, não precisamos tirar nenhum, então permanece 4. 44. O que significa esse 44 aqui no nosso problema? Sim, os 44 reais, o troco, não é? Refazendo ali o nosso cálculo, 4 dezenas apenas, 10 unidades ali na ordem das unidades, dando o total de 44. Muito importante a gente aprender aí esses cálculos relacionados ao troco, situação bastante presente no nosso dia a dia, né? Como seria possível compor esses 44 reais aí do troco utilizando a menor quantidade possível de cédulas de real? Perceba que diferente de uma situação anterior ali, que vimos hoje, não precisa se restringir aqui, utilizar apenas essas cédulas nessa quantidade que aqui aparece. Podemos usar a quantidade que quiséssemos, mas o problema quer a menor possível para compor 44 reais. De que maneira será que poderíamos compor esses 44 reais com a menor quantidade possível de cédulas? Vamos pensar um pouquinho? Vamos conferir? Então, olha lá. Para compor 44 reais, claro, não utilizaremos a cédula de 200 reais, é muito mais alta, né? O valor é muito mais alto, nem a de 100 reais, tampouco a de 50 reais. Nenhuma cédula cujo valor é maior do que a quantia que queremos compor será utilizada. Vamos conferir, então, com o restante aqui das cédulas que restaram, com cédulas de 20, 10, 5 e 2 reais, de que maneiras a gente conseguiria compor aqui os 44. Eu vou começar com as cédulas de 5 reais. Temos algumas ilustrativas aqui de brincadeira, né, para representar essas quantidades. Então, vamos contando comigo? 5 reais, com mais 5, 10, com mais 5, 15, 20 reais, 25 reais, 30 reais, 35 reais, 40 reais. Ah, não daria para pôr mais uma cédula de 5, porque aí já teríamos 45 reais, não é? E o valor que queremos compor ali é 44. Então, agora vamos usar cédulas de 2 reais. Já tínhamos 40, com mais 2, 42, com mais 2, 44 reais. Deu certinho a nossa composição aqui. Observem ali na tela.
Vamos ver uma outra opção? Bem, eu poderia fazer algumas trocas aqui de cédulas de 5, tentando utilizar algumas cédulas de 10. Vamos ver? Vou fazer uma troca inicial aqui, retirando 2 cédulas de 5 e substituindo por uma de 10. Mesmo valor, se mantém os 44 ainda. Vou fazer mais uma troca. Outras 2 cédulas de 5, vou substituir por uma de 10. Será que os meus R$ 44 permanecem? Vamos conferir. 10, 20, 25, 30, 35, 40, 42, R$ 44 permanecem. Observem lá na tela. Utilizamos, então, 8 cédulas agora para representar os mesmos R$ 44. 2 cédulas de 10, 4 cédulas de 5 e 2 cédulas de 2. Joia? Então, continuando lá, agora mais uma opção. E se trocássemos essas cédulas de 10 por uma cédula de 20? É correspondente, daria o mesmo valor, né? Vou colocar a de 20 aqui. Vamos ver quanto ficou agora? 20, R$ 25, R$ 30, R$ 35, R$ 40, 42, R$ 44, os mesmos R$ 44 representados, compostos aqui com cédulas em quantidades diferentes. Vamos ver na tela? Dessa vez, foram 7 cédulas utilizadas, uma de 20, 4 cédulas de R$ 5 e 2 cédulas de 2. Percebam que a quantidade de cédulas utilizadas está diminuindo. 10, 8, 7 cédulas compondo o mesmo valor. E o problema nos desafiava a representar os R$ 44 com a menor quantidade possível de cédulas. Vamos ver algumas outras opções, então? Olha lá na tela. Agora temos 6 cédulas apenas, uma quantidade já um pouquinho menor, representando os R$ 44. 10, 20, 30, 40, 42, R$ 44. Mas será que tem mais alguma opção? Observem lá. Poderia ser substituído 2 cédulas de 10 por uma de 20. Assim, os R$ 44 seriam compostos apenas com 5 cédulas. Você já percebeu que também poderíamos fazer o mesmo com as outras 2 cédulas de 10 que restaram ali, né? Ao todo, 20, mais 20, 40, mais 2, 42, mais 2, R$ 44, utilizando apenas 4 cédulas. Essa é a resposta ao problema, é a menor quantidade possível para compor esse valor. Bacana, né? Vamos a mais uma situação? Observem lá. Gabriela foi à panificadora e pegou 2 caixas de rosquinhas. Cada caixa, com 6 rosquinhas, custa R$ 18. Verifique, contando as cédulas e moedas a seguir, se o dinheiro que Gabriela tem será suficiente para pagar a compra. Então nós temos aqui o total de dinheiro que a Gabriela tem. Agora, qual o valor da conta dela? Primeiro temos que calcular, na verdade, né? Afinal, ela comprou 2 caixas de rosquinhas e cada caixa custa R$ 18. Então vamos conferir o valor da conta da Gabriela. Olha lá. Adicionando os R$ 18 da primeira caixa com os R$ 18 da segunda caixa, nós vamos chegar aqui ao total de R$ 36. Bem, R$ 36, agora sim, vamos ver quanto dinheiro a Gabriela tinha. Vamos ver se será suficiente. 10, 15, 20, adicionando aqui as cédulas iniciais, já tem 20, com 5, R$ 25, com mais 2, 27, com mais 2, R$ 29.
R$ 30. E aqui forma-se mais R$ 1, R$ 31. Olhem lá. 15, 20, 25, 27, 29, R$ 31. Bem, quanto é que vai faltar? Nós vimos que a conta da Gabriela, ao comprar 2 caixas de rosquinhas, vai ser de 36 e ela só tem 31. Quanto será que vai faltar? Acompanhe aqui na tela. Se ela já tem, dos 36 que ela precisava, já tem 31, vamos ver quanto eu precisaria completar aqui para totalizar os 36. Olha só. Com mais R$ 1, ela já tem 31. Com mais 1, teria 32. Com mais 1, teria 33. 34, 35 e, por fim, R$ 36. Opa, então, quanto precisaria ser colocado a mais aqui para que ela chegasse ao valor de R$ 36? 1, 2, 3, 4, 5. 5 moedas de R$ 1, R$ 5. Bacana, né? Então, agora é com você. É o momento da anotação. Você deve escrever 3 opções diferentes para compor R$ 2 utilizando moedas. E agora? Tem várias possibilidades. Vamos ver se você lembra de 3 delas? Um tempinho lá para você. Então, registrou lá? Eu coloquei aqui também, vejam só. Eu pus a opção usar 2 moedas de R$ 1, ou então poderia usar uma moeda de R$ 1 e 2 de 50 centavos, também teria o total de R$ 2. Ou ainda, 2 moedas de 50 centavos, que formam R$ 1, e 4 moedas de 25 centavos, que formam mais R$ 1, totalizando os R$ 2. Será que você utilizou uma dessas opções? Será que utilizou outras? Existem outras possibilidades, não é? Percebam que eu não usei aqui moedas de 10 centavos, 5 centavos. Haveria outras formas e composições diferentes aqui para formar o R$ 2 e todas elas atendem, estariam corretas. Joia? Então, o que aprendemos hoje? Bem, conversamos um pouquinho sobre as cédulas e moedas do nosso sistema monetário e vimos que até no mundo boborildo o dinheiro é importante. Devemos usá-lo sempre com responsabilidade. Legal, né? Então, por hoje era isso. Fiquem bem. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!